Olá, eu sou a Natália Fernandes e hoje eu vou apresentar a prática, resultados da aula prática de calibração e construção da curva padrão com permanganato de potássio por espectrofotometria. O objetivo da prática foi determinar o comprimento de onda ideal do permanganato para a posterior calibração do espectrofotômetro e construção da curva padrão. Os materiais utilizados na aula prática foram estes. Como métodos de preparo das soluções, foram utilizadas 5 soluções diluídas de permanganato de potássio, sendo 0,025, 0,05, 0,1, 0,2 e 0,4 milimol, a partir de uma solução mais concentrada, que é considerada estoque, de 0,05 milimolar. Então, usaram-se os balões volumétricos de 50 ml nas diluições mais diluídas, sendo de 0,25 e 0,5 e de 25 ml para as demais. Para o comprimento de onda, a solução de 0,2 milimolar, ela foi escolhida para testar a absorvância em diferentes comprimentos de onda, onde foram testados 480, 500 e 520 nanômetros, e tendo o objetivo de determinar o mais adequado para análise do espectrofotômetro. Para a curva padrão, com base no comprimento de onda que ela apresentou a maior absorvância, então realizou-se a leitura das demais soluções em porcentagem de transmitância. Então, posteriormente, os valores eles foram convertidos em absorvância utilizando a equação, onde a absorvância é igual a 2 menos log de t, e em seguida foi elaborado o gráfico. Então, aqui na figura 1, está representado a curva de calibração do espectro QMIS1, onde no eixo X a gente tem a concentração e no eixo Y as absorvâncias. Então, ele apresentou um coeficiente angular de 2,22. Na figura 2, a curva de calibração do espectro do fento, ele apresentou uma curva de calibração de 2,22 também. E na figura 3, a curva de calibração do espectro QMIS1, ele apresentou um coeficiente angular, sendo de 2,10. Então, com base nos resultados mostrados anteriormente dos coeficientes angulares, obtido experimentalmente, e esses valores foram comparados com os valores tabelados do permanganato, que é 2,24. Em seguida, determinou-se o fator de correção, utilizando a equação 1. Então, aqui na tabela 1 tem a comparação dos parâmetros do coeficiente angular e dos fatores de correção dos espectros QMIS1, fento e QMIS2 em relação ao valor tabelado do permanganato. Então, como mostrado anteriormente, o QMIS1 ele apresentou um coeficiente angular de 2,22, o fento 2,22 e o QMIS2 de 2,11. E um fator de correção do QMIS1 ele foi de 0,99, o fento ele foi de 0,99 e o QMIS2 0,94. Então, os coeficientes angulares obtidos para os equipamentos, o QMIS1 e o fento, eles foram iguais a um coeficiente angular de 2,22 e muito próximos ao valor tabelado, que é de 2,24, resultando num fator de correção de 0,99. Então, isso indica uma boa concordância entre os resultados experimentais e o valor teórico. Já o QMIS2 ele apresentou um coeficiente angular ligeiramente menor, de 2,11, e um fator de correção de 0,94, e então sugerindo uma menor sensibilidade em relação aos demais experimentos. Entretanto, os resultados obtidos eles ainda se mostram próximos do valor esperado e evidenciando um bom desempenho satisfatório dos espectrofotômetros avaliados.
Então, como conclusão, a calibração dos espectrofotômetros e a elaboração da curva padrão com permanganato de potássio, elas permitiram verificar a relação linear entre a concentração e a absorbância, demonstrando a eficiência da espectrofotometria nas análises quantitativas, e a leitura em 520 nanômetros ela apresentou uma maior absorvância, sendo um comprimento de onda mais adequado para as determinações realizadas. E os fatores de correção obtidos, eles mostraram pequenas diferenças entre os equipamentos e destacando o espectrofotômetro Kimes 2 como que apresentou um menor ajuste em relação ao valor de referência. Passando para a próxima prática, que é também de espectrofotometria, curva padrão de albumina utilizando o método de Lowry e Biureto. Essa prática ela teve como objetivo construir curvas padrões de albumina pelo método de Lowry e Biureto, utilizando espectrofotometria UV para avaliar a linearidade, os coeficientes de determinação e os limites de detecção e quantificação das proteínas. Os materiais utilizados na aula prática foram estes. Como métodos, foi utilizado o método de Lowry, onde preparou-se uma solução padrão contendo 0,01 grama de albumina e diluído em 10 ml de água. Então, o reagente de Folin, ele foi diluído em água numa proporção de 1:2 e posteriormente os volumes indicados no quadro 1, eles foram adicionados aos tubos reatores, permanecendo em repouso por 30 minutos para a leitura das transmitâncias em 660 nanômetros. Então, aqui no quadro 1, o protocolo de preparo da curva padrão de albumina pelo método de Lowry. Também foi utilizado o método de Biureto, onde preparou-se uma solução padrão contendo 0,05 gramas de albumina em um balão volumétrico de 10 ml com água, e em seguida adicionaram-se os tubos reatores, os volumes descritos no quadro 2, deixando a solução em repouso por 10 minutos a 37 graus, para a posterior leitura das transmitâncias a 540 nanômetros. Então, aqui no quadro 2, o procedimento para o preparo para a curva de albumina utilizando o reagente de Biureto. O quadro 3, ele apresenta os valores da absorbância e a absorbância corrigida já, obtida para soluções do método de Lowry, e também foi feito um desvio padrão do branco. O quadro 4, ele apresenta os valores de absorbância corrigidas, obtidas para a solução pelo método de Biureto, e também foi feito um desvio padrão do branco. Então, a figura 1, ela apresenta a curva padrão pelo método de Lowry, onde no eixo X a gente tem a concentração de proteína em miligramas por ml, e no eixo Y as absorbâncias corrigidas. Então, a gente pode ver a linearidade da curva, que apresentou um coeficiente angular de 1,7839 pelo método de Lowry. A figura 2 é a curva padrão de albumina pelo método de Biureto, onde ela apresentou um coeficiente angular de 0,2909. Posteriormente, para determinar o limite de detecção e o limite de quantificação, foram aplicadas as seguintes equações, onde no limite de quantificação foi feito o cálculo, sendo 10 vezes o valor padrão dividido pelo coeficiente angular. E limite de detecção, 3,3 vezes o desvio padrão dividido pelo coeficiente angular. Com isso, então, resultando no quadro 3, a gente tem a determinação do limite de detecção e o limite de quantificação pelos métodos de Lowry e Biureto, onde o limite de quantificação do método de Lowry ele resultou em 0,014, o do Biureto 0,103.
e o limite de detecção sendo 0,005 pelo método de Lowry e 0,034 pelo método de Biureto. Então, como conclusão, os resultados eles demonstraram que ambos os métodos eles foram adequados para a determinação de proteínas, apresentando um comportamento linear nas curvas de calibração. No entanto, o método de Lowry ele mostrou maior sensibilidade com menores valores do limite de detecção e limite de quantificação, sendo mais eficiente para detectar e quantificar baixas concentrações de proteína quando comparado ao método de Biureto. A próxima prática a ser apresentada é a determinação de proteínas solúveis em farelo pelos métodos de Lowry e de Biureto. Os materiais utilizados na aula prática foram estes. Como método de preparo do extrato proteico, foi pesado 1 grama da amostra do farelo e foi adicionado 10 ml de água destilada. Então a mistura ela foi submetida a uma extração utilizando uma sonda ultrassônica em potência máxima durante 2 minutos. Posteriormente, essas amostras elas foram centrifugadas a 1000 rpm por 10 minutos e sendo sobrenadante filtrado e utilizado como extrato proteico. Para a determinação das proteínas pelo método de Lowry, o extrato ele foi diluído na proporção de 1:5, utilizando 1 ml do extrato e 4 ml de água destilada. E nos tubos de ensaio foram adicionados 50 microlitros da amostra diluída, 1.750 microlitros de amostra alcalina e 200 microlitros do reagente de Foley. Então, essas amostras elas permaneceram em repouso por 30 minutos e, posteriormente, as leituras foram realizadas num espectrofotômetro a 660 nanômetros. Para a determinação de proteínas pelo método de Biureto, utilizou-se o extrato proteico sem a diluição. Em tubos de ensaio foram adicionados, então, 1.000 microlitros do extrato proteico, 500 microlitros de água destilada, 500 microlitros de NaOH e 3.000 microlitros do reagente de Biureto. Então, essas amostras elas foram incubadas por 10 minutos a 37 graus e as leituras foram realizadas num espectrofotômetros a 540 nanômetros. Bom, então no quadro 1 a gente pode ver o resultado de transmitância, absorbância e absorbância corrigidas obtidas pelos métodos de Lowry. O quadro 2 ele apresenta o resultado da transmitância, absorbância e absorbância corrigida, também obtido pelo método de Biureto concentrado. O quadro 3 ele apresenta os resultados da transmitância, absorbância e absorbância corrigidas, obtidas pelo método Biureto diluído. Bom, então aqui no quadro 4, a partir da média das absorbâncias corrigidas e utilizando as equações das respectivas curvas de calibração, resultado da prática anterior, foram calculadas as concentrações correspondentes para cada método. Então aqui a gente tem a concentração de proteína em miligramas por ml, onde para o método de Lowry ela resultou em 0,0723, para o método de Biureto, o concentrado, 0,8518, e pelo método do Biureto diluído, 0,1760. Bom, então no método de Lowry, inicialmente utilizou-se 0,05 ml do extrato diluído em um volume final que era de 2 ml. Então, a concentração ela foi calculada pela relação da equação C1V1 igual a C2V2 e corrigida pelo fator da diluição, que era 1:5, e pela proporção da amostra original, que era 1 grama de amostra em 10 ml. Então, no método de Biureto, dos 5 ml da solução final, 1 ml ela correspondia ao extrato. Então, assim, o resultado ele foi multiplicado por 5 para ser expresso em miligramas por gramas de amostras e depois multiplicado
e depois multiplicado por 10. Então, para o extrato diluído também foi aplicado o fator de diluição 1:5 e também foi multiplicado. Então, aqui no quadro 5 é a comparação das concentrações de proteínas da amostra do farelo, que foram determinadas pelos diferentes métodos. Então, a gente pode ver as concentrações de proteína em miligrama por grama, onde pelo método de Lowry ela resultou em 1,4468. Pelo método de Biureto concentrado, ela resultou em 42,60. E pelo método de Biureto diluído, ela resultou em 212,96. Então, ao comparar os resultados obtidos para o extrato concentrado e para o extrato diluído, observa-se uma diferença expressiva entre os teores de proteína calculados. O extrato concentrado ele apresentou 42,60 miligramas por grama, enquanto o extrato diluído ele apresentou 212,96 miligramas por grama. Então, essa discrepância ela pode estar relacionada ao fato de a concentração ela medida, a concentração de extrato medida para o extrato. Então, essa discrepância ela pode estar relacionada ao fato de a concentração medida para o extrato concentrado estar abaixo do limite de quantificação do método de Biureto, então comprometendo a confiabilidade da quantificação. E dessa forma, o resultado obtido por extrato diluído, ele pode ser considerado mais representativo da concentração proteica da amostra. E também considerando o limite de quantificação da prática anterior, de 0,103 mg por ml, determinado pelo método de Biureto, observa-se que a concentração obtida por o extrato não diluído, sendo 0,072 mg por ml, foi inferior a esse valor. Então, aqui dessa forma, embora tenha sido possível detectar a presença das proteínas, a quantificação ela apresenta uma baixa confiabilidade, o que pode justificar essa discrepância que é observada entre os resultados. E também foi observada uma diferença entre os resultados obtidos pelo método de Lowry e de Biureto diluído. Então, essa diferença ela pode estar relacionada às características analíticas de cada método, uma vez que eles apresentam sensibilidades distintas e podem responder de forma diferente aos componentes presentes na amostra. E, além disso, também os erros experimentais, que eles são inerentes ao procedimento analítico, podem ter também contribuído para a variação que foi observada. Então, como conclusão, com base nos resultados obtidos, conclui-se que o método de Lowry e de Biureto eles foram capazes de determinar o teor de proteína na amostra do farelo. Só que, no entanto, o resultado obtido pelo método de Biureto para o extrato concentrado, ele apresentou uma menor confiabilidade, porque a concentração medida estava abaixo do limite de quantificação do método. Então, já os resultados obtidos pelo método de Lowry e do Biureto diluído, eles se mostraram mais adequados para a quantificação proteica, então evidenciando a importância da escolha do método e do preparo da amostra para a obtenção dos resultados mais confiáveis. As referências utilizadas. Muito obrigada.